Olá a todas e todos, é Isabela Loures, ledora de audiolivros para pessoas com deficiência visual. Mais uma vez estamos aqui na Rádio Teletema, Espaço da Inclusão, para apresentar o programa Momento do Audiolivro. Hoje eu vou apresentar para vocês um texto de aproximadamente 28 minutos, mas a respeito desse texto eu trarei por necessidade imperativa, um contexto sobre o texto. O poeta é João Cabral de Melo Neto, considerado o maior poeta da língua portuguesa no Brasil. João Cabral de Melo Neto nasceu em Recife em 9 de janeiro de 1920. Portanto, era um capricorniano, uma cabra, Cabral. João Cabral, que escreve sobre a cabra. João Cabral é um poeta que se considerava um engenheiro das palavras. Um poeta engenheiro que fará com suas palavras a edificação de uma obra matematicamente calculada. Cada frase, cada palavra, cada imagem, cada metáfora trazida tem um propósito claro de dar a ver aquilo que é mais concreto, aquilo que é mais palpável, aquilo que tem peso, tem textura e que, uma vez concluído, estará ali se dando a ver às claras de forma palpável, concreta e objetivamente exposta de tal forma que o prédio fala por si só. Esta era a poesia de Cabral. Cabral, o engenheiro, que através da sua poética constrói e edifica uma obra às claras ao sol, se utilizando de palavras áridas, frases compostas de substantivos e nunca de adjetivos. A vida mostra sem enfeites e sem floreios. A vida a mostra como pedra, como faca, como lâmina, cabra, seca, sol, como rio, como cão, como caranguejo, mangue, fome, morte e vida. Como grande poeta e artista, ele era um crítico do mundo onde vivia. E a sua obra fala, principalmente e quase que estritamente, do homem sertanejo do Nordeste do Brasil. Há também parte de uma obra que se passa na Europa, na Espanha, em Sevilha, Barcelona, já que ele, como embaixador, trabalhou para o Brasil naquele país. O fato é que Cabral vai descrever as condições do homem sertanejo, do clima do Nordeste, das condições precárias em que o sertanejo vive, o sertanejo que busca chegar ao litoral, e ele usará a imagem dos seres do Nordeste, dos rios do Nordeste, para falar dessa saga do sertanejo e da sua peregrinação em busca de uma vida melhor. Aqui, nessa obra que vamos apresentar, O Cão Sem Plumas, ele nos falará sobre os caminhos que percorre o rio Capibaribe e os homens ribeirinhos, os homens que vivem ali naquela região. O Capibaribe, que ele chama de cão sem plumas. E pela antítese, quando a gente ouve a expressão cão sem plumas, nós já imaginamos o seu oposto. O que seria um cão com plumas? O que isso significa? Um cão sem plumas? Um cão que é só osso? Um cão que é só ferida? Um cão que é magreza, que é fome? Um cão que é miséria? É assim que ele vai apresentar
o rio Capibaribe e os homens que ali vivem. Para contextualizar essa concretude, essa secura, essa aspereza da obra dele, eu vou citar para vocês 3 títulos da obra dele que ilustram escancaradamente esta aridez e esta concretude. De substantivos e não de adjetivos na obra dele, eu citarei aqui 3 títulos na sua obra. Educação pela Pedra, Uma Faca Só Lâmina, Poemas da Cabra. Eu vou deixar para vocês 2 momentos de depoimentos onde se fala da obra dele. O primeiro a partir dele mesmo e o segundo num evento em homenagem a ele. E essa coisa eu tenho a impressão que me indispôs permanentemente, definitivamente, para o resto da vida, para certas coisas. Por exemplo, soneto. Nós éramos obrigados a ler sonetos, compreende? De forma que aquele automatismo do soneto é um negócio que até hoje eu não consigo compreende, tolerar, compreende? Eu vi que era possível escrever poesia, compreende? Sem usar aquele ritmo mecânico, compreende? Como se diz, rançoso, compreende? Que para mim, até hoje, no meu ouvido, tem um decassílabo por causa dessas coisas que eu disse a você do colégio, compreende? De forma que eu vi que era possível escrever uma poesia, compreende? Áspera, uma poesia com textura áspera, compreende? Que uma poesia que fosse difícil de ser lida em voz alta, compreende? Uma poesia que não embalasse o leitor. Eu gostaria de fazer uma poesia, compreende, que não fosse um carro deslizando em cima de um pavimento de asfalto, aquela coisa lisa. Eu gostaria de fazer uma poesia em que o leitor, no caso o leitor é o carro, né? Ele passasse em cima de uma rua muito mal calçada, compreende, que o carro fosse sacolejado a todo momento, compreende? Quer dizer, uma poesia em que o sujeito ia passar de uma palavra para outra, tivesse que pensar, uma poesia que opusesse a cada palavra um obstáculo ao leitor. Já de volta com Metrópolis, e 13 artistas de diferentes gerações apresentam trabalhos que dialogam com uma das obras mais marcantes de João Cabral de Melo Neto, o livro O Cão Sem Plumas. Assim como na poesia do autor, a mostra reúne trabalhos que falam sobre carências, as mazelas da vida e as diversas formas de violência sofridas pela humanidade. Manuel da Costa Pinto foi até a Galeria Nara Reuser conferir a exposição Cães Sem Plumas. Que poética é essa que você buscou? Então, esse poema do João Cabral, que é um dos mais famosos dele, O Cão Sem Plumas, ele foi feito em 1950 no Recife, quer dizer, sobre o Recife. O Cão Sem Plumas, em primeiro lugar, é o Capibaribe, o rio que corta o Recife, no poema dele. Ele fala não somente da situação de pobreza, ou de secura, ou de falta que existe no rio, mas também de suas populações ribeirinhas. Então o que eu fiz foi não transpor o texto para a imagem, ou não buscar artistas que interpretassem o poema, ou mesmo interpretassem essa ideia, mas artistas que partilhassem com ele esse olhar para essas populações mais despossuídas, para esses cães sem plumas do Brasil, e que de algum modo tentam criar representações para essas populações no campo das artes visuais. E quais seriam essas personagens recorrentes que encarnam essas carências e que deflagram essas poéticas? Entre os mais óbvios, os índios no Brasil, as populações indígenas no Brasil, assim como os moradores de rua, as crianças em particular. Esse trabalho, ele é um trabalho que coleta pedras de regiões onde houve conflitos com camponeses, nos anos 60, nos anos 70, em particular das ligas camponesas, na Paraíba. Vale lembrar que o primeiro livro do João Cabral é Pedra do Sono, né? Depois ele escreve Educação pela Pedra, quer dizer, a ideia de uma poesia mineral atravessa a obra dele e obviamente também está no Cão Sem Plumas. Né? A ideia de a pedra, ela constitui nela própria a vida, né? Ela resume, ela absorve, portanto temos muito o que aprender com ela, como dizia o João Cabral. Vamos então à audição do poema Um Cão Sem Plumas. De João Cabral de Melo Neto, O Cão Sem Plumas, 1949
a 1950. Epígrafe. A Joaquim Cardoso, poeta do Capibaribe. Paisagem do Capibaribe. A cidade é passada pelo rio como uma rua é passada por um cachorro, uma fruta por uma espada. O rio, ora, lembrava a língua mansa de um cão, ora, o ventre triste de um cão, ora, o outro rio de aquoso pano sujo dos olhos de um cão. Aquele rio era como um cão sem plumas. Nada sabia da chuva azul, da fonte cor-de-rosa, da água do copo de água, da água de cântaro, dos peixes de água, da brisa n'água. Sabia dos caranguejos, de lodo e ferrugem. Sabia da lama como de uma mucosa. Devia saber dos povos. Sabia seguramente da mulher febril que habita as ostras. Aquele rio jamais se abre aos peixes, ao brilho, à inquietação de faca que há nos peixes. Jamais se abre em peixes. Abre-se em flores pobres e negras como negros. Abre-se numa flora suja e mais mendiga, como são os mendigos negros. Abre-se em mangues de folhas duras e crespos, como um negro. Liso como o ventre de uma cadela fecunda, o rio cresce sem nunca explodir. Tem o rio um parto fluente e invertebrado como o de uma cadela. E jamais o vi ferver como ferve o pão que fermenta. Em silêncio, o rio carrega sua fecundidade pobre, grávido de terra negra. Em silêncio se dá, em capas de terra negra, em botinas ou luvas de terra negra para o pé ou a mão que mergulha. Como às vezes passa com os cães, parecia o rio estagnar-se. Suas águas fluíam então, mais densas e mornas, fluíam com as ondas densas e mornas de uma cobra. Ele tinha algo, então, da estagnação de um louco. Algo da estagnação do hospital, da penitenciária, dos asilos, da vida suja e abafada, de roupa suja e abafada, por onde se veio arrastando. Algo da estagnação dos palácios cariados, comidos de mofo e erva de passarinho.
algo da estagnação das árvores obesas, pingando os 1000 açúcares das salas de jantar pernambucanas, por onde se veio arrastando. É nelas, mas de costas pro rio, que as grandes famílias espirituais da cidade chocam os ovos gordos de sua prosa. Na paz redonda das cozinhas, ei-las a revolver viciosamente seus caldeirões de preguiça viscosa. Seria a água daquele rio fruta de alguma ave? Porque parecia aquela uma água madura? Porque sobre ela sempre como que iam pousar moscas? Aquele rio saltou alegre em alguma parte? Foi canção ou fonte em alguma parte? Por que então seus olhos vinham pintados de azul nos mapas? Paisagem do Capibaribe. Entre a paisagem, o rio fluía como uma espada de líquido espesso, como um cão humilde e espesso. Entre a paisagem fluía de homens plantados na lama, de casas de lama, plantadas em ilhas, coaguladas na lama, paisagem de anfíbios de lama e lama. Como o rio, aqueles homens são como cães sem plumas. Um cão sem plumas é mais que um cão saqueado, é mais que um cão assassinado. Um cão sem plumas é quando uma árvore sem voz, é quando de um pássaro suas raízes no ar, é quando há alguma coisa rói tão fundo até o que não tem. O rio sabia daqueles homens sem plumas, sabia de suas barbas expostas, de seu doloroso cabelo de camarão e estopa. Ele sabia também dos grandes galpões da beira do cais, onde tudo é uma imensa porta sem portas, escancarados aos horizontes que cheiram a gasolina. E sabia da magra cidade de rolha, onde homens ossudos, onde pontes, sobrados ossudos, vão todos vestidos de brim. Secam até sua mais funda caliça. Mas ele conhecia melhor os homens sem pluma. Estes secam ainda mais além
de sua caliça extrema, ainda mais além de sua palha, mais além da palha de seu chapéu, mais além até da camisa que não tem, muito mais além do nome mesmo escrito na folha do papel mais seco. Porque é na água do rio que eles se perdem, lentamente e sem dente. Ali se perdem, como uma agulha não se perde. Ali se perdem, como um relógio não se quebra. Ali se perdem, como um espelho não se quebra. Ali se perdem, como se perde a água derramada, sem o dente seco, com que de repente num homem se rompe o fio de homem. Na água do rio, lentamente, se vão perdendo em lama, numa lama que pouco a pouco também não pode falar, que pouco a pouco ganha os gestos defuntos da lama, o sangue de goma, o olho paralítico da lama. Na paisagem do rio, difícil é saber onde começa o rio, onde a lama. Começa do rio, onde a terra começa da lama, onde o homem, onde a pele começa da lama, onde começa o homem naquele homem. Difícil é saber se aquele homem já não está mais aquém do homem, mas aquém do homem, ao menos capaz de roer os ossos do ofício, capaz de sangrar na praça, capaz de gritar se a moenda lhe mastiga o braço, capaz de ter a vida mastigada e não apenas dissolvida naquela água macia que amolece seus ossos como amoleceu as pedras. Fábula do Capibaribe.
a cidade é fecundada por aquela espada que se derrama, por aquela úmida renriva de espada. No extremo do rio, o mar se estendia como camisa ou lençol sobre seus esqueletos de areia lavada. Como o rio era um cachorro, o mar podia ser uma bandeira azul e branca desdobrada no extremo do curso ou do mastro do rio. Uma bandeira que tivesse dentes, que o mar está sempre com seus dentes e seu sabão roendo suas praias. Uma bandeira que tivesse dentes, como um poeta puro polindo esqueletos, como um roedor puro, um polícia puro elaborando esqueletos. O mar, com afã, está sempre outra vez lavando seu puro esqueleto de areia. O mar e seu incenso. O mar e seus ácidos. O mar e a boca de seus ácidos. O mar e seu estômago que come. E se come o mar e sua carne vidrada de estátua. Seu silêncio, alcançado à custa de sempre dizer a mesma coisa, o mar e seu tão puro professor de geometria. O rio teme aquele mar, como um cachorro teme uma porta entretanto aberta, como um mendigo a igreja aparentemente aberta. Primeiro, o mar devolve o rio. Fecha o mar ao rio seus brancos lençóis. O mar se fecha a tudo o que no rio são flores de terra, imagem de cão ou mendigo. Depois, o mar invade o rio. Quer o mar destruir no rio suas flores de terra inchada, tudo que nessa terra pode crescer e explodir como uma ilha, uma fruta. Mas, antes de ir ao mar, o rio se detém em mangues de água parada. Junta-se o rio a outros rios numa laguna, em pântanos, onde fria a vida ferve. Junta-se o rio a outros rios, juntos todos os rios preparam sua luta de água parada, sua luta de fruta parada. Como o rio era um cachorro, como o mar era uma bandeira, aqueles mangues são uma enorme fruta. A mesma máquina paciente e útil de uma fruta. A mesma força invencível e anônima de uma fruta. Trabalhando ainda seu açúcar depois de cortada. Como gota a gota, até o açúcar, gota a gota, até as coroas de terra.
como gota a gota, até uma nova planta. Gota a gota, até as ilhas súbitas aflorando alegres. Discurso do Capibaribe. Aquele rio está na memória como um cão vivo dentro de uma sala, como um cão vivo dentro de um bolso, como um cão vivo debaixo dos lençóis, debaixo da camisa, da pele. Um cão, porque vive, é agudo. O que vive não entorpece. O que vive fere. O homem, porque vive, choca com o que vive. Viver é ir entre o que vive. O que vive incomoda de vida o silêncio, o sono, o corpo que sonhou cortar-se roupas de nuvens. O que vive choca, tem dentes, arestas, é espesso. O que vive é espesso como um cão, um homem, como aquele rio. Como todo o real é espesso, aquele rio é espesso e real. Como uma maçã é espessa, como um cachorro é mais espesso do que uma maçã. Como é mais espesso o sangue do cachorro do que o próprio cachorro. Como é mais espesso um homem do que o sangue de um cachorro. Como é muito mais espesso o sangue de um homem do que o sonho de um homem. Espesso como uma maçã é espessa. Como uma maçã é muito mais espessa se um homem a come do que se um homem a vê. Como é ainda mais espessa se a fome a come. Como é ainda muito mais espessa se não a pode comer a fome que a vê. Aquele rio é espesso como o real mais espesso. Espesso por sua paisagem espessa, onde a fome estende seus batalhões de secretas e íntimas formigas. E espesso por sua fábula espessa, pelo fluir de suas geleias de terra, ao parir suas ilhas negras de terra.
porque é muito mais espessa a vida que se desdobra em mais vida. Como a fruta é mais espessa que sua flor, como a árvore é mais espessa que sua semente, como a flor é mais espessa que sua árvore, etc, etc. Espesso, porque é mais espessa a vida que se luta cada dia, o dia que se adquire cada dia, como uma ave que vai cada segundo conquistando seu voo. Espero que vocês tenham gostado dessa experiência cabralina, desse texto e deste contexto apresentado, pois ele reflete a obra de João Cabral, que no nosso canal do YouTube tem diversos poemas publicados, inclusive o seu mais famoso, Morte e Vida Severina, na playlist João Cabral de Melo Neto. Mais uma vez, eu agradeço à Rádio Teletema, Espaço da Inclusão, por essa parceria com o nosso programa Momento do Audiolivro. Desejo a vocês uma boa semana e até domingo que vem. Um abraço.